Como foi apresentado, eu sou o William, sou casado com Bruna, sou conterrâneo de vocês, eu sou da Baixada Santista. E foi de São Vicente para as nações que o Senhor me enviou. Amém. Tive, antes dessa temporada internacional, uma passagem no Nordeste, a qual nós servimos por quase 10 anos naquela nação. Debaixo também da igreja do pastor Edilson de Lira, que é o meu supervisor, o meu pastor. Amém. Alguém aqui conhece o pastor Edilson? Amém. Então eu trago saudações do meu pastor, do meu supervisor. E eu tenho uma palavra de Deus. Essa é a minha última agenda no Brasil antes de voltar para a Bolívia. Amém. Nessa madrugada eu já estou retornando à cidade de La Paz, Bolívia, aonde eu presido a igreja Verbo da Vida La Paz, aonde eu presido a base missionária, que você vai conhecer um pouquinho durante essa mensagem, e também uma ONG, a ONG Movimento, aonde a gente já está atendendo, assistenciando crianças em situações de risco, vulneráveis, e aonde a gente tem feito diversos trabalhos através de grupos que têm ido lá servir. Nossa base já conta com 5 missionários, além da minha família, 5 missionários por tempo integral naquela missão. Amém? Então nós cremos não só para ir para o campo, mas também para ficar lá com uma equipe que está aumentando. Esse mês de dezembro eu vou receber 6 novas pessoas que vão fazer intercâmbio também com a gente lá na base missionária. Você vai ouvir um pouco do testemunho. Eu estou falando assim baixinho só para ir aquecendo a minha voz, que foi um tour muito puxado esses dias, mas eu queria dar um spoiler que eu sou pentecostal, amém? Daqui a pouco a minha voz já está mais aquecida e eu vou entregar tudo, porque essa é a última agenda e tudo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida eu vou entregar para vocês antes de voltar para a Bolívia. Antes da mensagem, eu queria que vocês conhecessem um pouquinho de La Paz, Bolívia. Tem alguém aqui que quer conhecer? Amém? Quem gosta de acompanhar aí, os homens que gostam de acompanhar futebol, né? Quem aqui assiste futebol? Lá onde La Paz é onde normalmente o Brasil perde. Por conta da altitude, por conta da altura que a gente tem lá. Mas a última partida o Brasil ganhou lá, né? Mas a gente pode perder no esporte lá, meu irmão, mas no reino tá ganhando. Amém? Eu queria chamar, junto com a produção, um vídeo que você vai ver. É um vídeo muito rápido, mas eu queria chamar toda a sua atenção para você entender o que Deus está fazendo naquele lugar. A nossa base missionária está situada em uma das cidades mais altas do mundo, numa nação de um povo com muita fé. Agora imagina comigo, esse povo de muita fé, rendido ao Senhor Jesus e somente a Ele prestando culto. Isso já está acontecendo. Em quase 2 anos, na cidade de La Paz, a nossa igreja tem crescido. Temos recebido caravanas de diversos lugares com unções que impactaram o povo boliviano. E atualmente, a nossa base conta com 5 intercambistas morando integralmente. Além disso, a nossa ONG tem impactado povos em situação de vulnerabilidade. E não para por aí. Recentemente, a Prefeitura da cidade de La Paz cedeu um prédio para trabalharmos com o Projeto Pequenitos, onde crianças e famílias em situação de vulnerabilidade serão alcançadas. Viu? O avivamento está de fato acontecendo em La Paz. Ainda há muito para ser feito. São quase 90% de pessoas que não foram alcançadas por Jesus ainda. E você pode ser parte disso. Deus está fazendo uma grande obra nessa nação. Seja um missionário junto conosco, orando, vindo e contribuindo. Te esperamos. Shalom. Queridos, eu já me apresentei, já me apresentaram aqui. Nasci nessa cidade maravilhosa, vizinha aqui de vocês, São Vicente. Sou feliz do lugar onde o Senhor permitiu eu nascer. Estou acompanhado da ilustre presença dos meus pais aqui. Estou feliz por ter essa oportunidade. Já tem muitos anos que eu estou fazendo um trabalho no Brasil e por muitos anos a gente não pode, às vezes, estar em datas importantes, né, em dias familiares, mas Deus preparou tudinho, pastora,
E, graças a Deus, ontem era aniversário da minha mãe. E eu desci para a Baixada, tive a oportunidade, eram algumas velhinhas que ela soprava sem a nossa presença, só por videochamada, só por uma mensagem. Mas esses são um dos sofrimentos bíblicos, né? A Bíblia diz que aquele que deixar pai e mãe por amor ao evangelho, né? Como não vai ser abençoado, vai receber o galardão do Senhor. E sabe, queridos, quando eu saí do litoral, eu não saí com rema, não saí com escola de ministro, não saí porque eu tinha escola de missões. Na verdade, na época que eu saí, talvez foi uma das fases mais difíceis, porque eu por alguns anos trabalhei para a Caixa Econômica Federal. Depois disso, prestei serviço para a mesma Caixa Econômica Federal. Tinha uma equipe muito grande que trabalhava junto com a gente, aproximadamente 60 funcionários. Uma parte dessa empresa atuou também aqui no litoral. E na época que o Senhor mandou eu ir, Ele disse: fecha tudo e vai. Não olha para trás, né? Não calcula na força do seu braço e vai. Então eu fui numa das épocas mais difíceis, né? Talvez emocionalmente ou financeiramente. Eu me lembro que quando eu tentei pagar o máximo dos compromissos que eu tinha que pagar naquela época, eu fui para o Nordeste, porque o Senhor disse: sai de São Paulo e vai para o sertão nordestino, porque eu tenho um avivamento do sertão para as nações. E eu tinha aproximadamente R$500 para fazer essa viagem, mas eu tinha uma palavra de Deus. E eu fui para o sertão nordestino debaixo de obediência. Não tínhamos a nossa filha na época, mas já éramos casados. Eu e Bruna obedecemos a voz do Senhor e fomos para o sertão nordestino. Nós não fomos apenas para o Nordeste, os famosos litorais nordestinos que são maravilhosos, mas a gente entrou no meio do sertão nordestino. E em cidades onde 1, 2, 3% de cristianismo era a realidade, onde a pobreza, a fome era uma realidade, lugares que às vezes nem sequer tinha água potável, a gente chegava lá com a água da vida, que era Jesus. E a gente não chegava lá com uma necessidade, porque a gente realmente teve que abrir mão de empresa, de salário, de conforto, né? Quando eu fechei a minha empresa, eu recebi 3 propostas de trabalho para atuar e ter um bom salário. Mas a gente abriu mão de todas essas coisas para ir em direção à palavra que o Senhor estava dizendo. Porque quem tem fé, irmãos, não dá ré não. Quem tem fé não faz, não está calculando para ver. E você vai entender por que eu estou te testemunhando essas coisas. E a gente foi para o Nordeste e um aproximado de 10 anos a gente atuou naquele lugar. E quando ia se aproximando esse período de 10 anos, o Senhor falou conosco: olha, o tempo do sertão acabou e chegou o tempo das nações. Quando eu fui para o Nordeste, eu não tinha uma perspectiva, um desejo natural de morar fora do Brasil. Apesar de muita gente reclamar do Brasil, eu sempre gostei de morar no Brasil, de ser brasileiro. Existe uma unção sobre nós, irmãos. Existe algo que cada nação tem, exclusivo. E existe algo que só o Brasil tem. Existe algo que só a Bolívia tem. E nós muitas vezes idealizando o internacional, idealizando o que está fora, desprezamos o que está dentro. E o que eu tinha naquela época não era muito dinheiro, não era influência, não era o tanto de curso que leram aqui que eu me graduei. O que eu tinha naquela época é o essencial para qualquer pessoa começar, que é a obediência a Deus. E nós fomos para aquele lugar, revolucionamos, presidi várias cruzadas evangelísticas com pessoas de renome da música gospel. Levamos a mensagem em lugares onde ninguém nem pensava em pisar. Trouxemos evangelistas, conduzimos, ministrei para 5, 10, 15, 20 mil pessoas naquelas cidades. E Deus fez do sertão um mar de avivamento, um mar onde as coisas começaram a ser transformadas. Claro, eu não fui a única peça naquele lugar que trabalhei, que atuei, mas eu me percebo e sinto que o Senhor nos levou para ser parte de uma história. Eu não tinha essa perspectiva de nações, mas a palavra que Deus me deu aqui, quando eu estava aqui na Baixada Santista, sai de São Paulo, porque eu tenho um avivamento do sertão para as nações.
E eu pensava assim, se Deus está me mandando ir para o sertão, Ele vai levantar outros para as nações. Então eu sou a parte do sertão. Mas quando eu terminei uma temporada do sertão, o Senhor disse, é você também que vai para as nações. E nós começamos com uma palavra, o Senhor falou com a gente sobre Sul América. A Bolívia, ela é um país onde 93% da população ainda não foi alcançada, onde o índice de pobreza é mais do que 50% da população. Tem muita riqueza na Bolívia, mas também tem muita pobreza na Bolívia. A desigualdade social é muito extrema naquela nação. E Deus me disse, vocês vão, mas não vão só. E para esse grande avivamento eu tenho um grande financiamento. E em 2 anos que nós vamos completar daqui a pouco na Bolívia, é uma obra recém-nascida. Nós já temos 3 contratos de aluguéis naquela nação. Os aluguéis na Bolívia custam em dólar, né? Hoje, para você alugar, é um país de terceiro mundo, onde a moeda é peso boliviano, mas ela tem a influência do dólar. Ela está dolarizada por conta da inflação e a desvalorização da moeda local. E porque existe muita pobreza em um país. Qualquer país que você imaginar pobre, seja Venezuela, África, Bolívia, qualquer país onde você idealizar, por que a pobreza está naquele lugar? É porque o básico está caro. Quando o básico está caro, as pessoas vivem com menos do básico. Quando um aluguel é muito caro, as pessoas vão morar em qualquer lugar. Quando a comida é muito cara, as pessoas vão ter que mudar a qualidade da comida e comer menos e comer outro tipo de comida. Quando o conforto mínimo que uma família deveria ter é caro, as pessoas começam a viver numa linha abaixo do mínimo, abaixo da pobreza. E nós somos para aquele lugar, mas não com pensamento de vítima, não com pensamento de pequenez, mas com pensamento de que Deus estava nos levando para aquele lugar para revolucionar a história daquela nação. Eu me lembro quando a gente tinha que contratar o primeiro edifício, um aproximado de 10 mil reais, uma missão que tinha acabado de nascer, e um custo de manter, de pagar por mês nesse edifício, de um aproximado, no câmbio, aproximadamente 10 mil reais. E a minha mente queria travar acerca daquelas coisas. Eu queria pensar, rapaz, o único valor que eu tenho fixo não chega nem perto do que a gente tem que alugar essa casa. Mas Deus falou comigo, filho, a moeda dos céus não é reais, a moeda dos céus não é peso boliviano, a moeda dos céus não é dólar, a moeda dos céus não é euro, a moeda dos céus tampouco é ouro, a moeda dos céus é fé. E se você crê na terra, crê no teu espírito, declarar com a tua boca, assim será. Eu me lembro que Sheila teve uma oportunidade de orar por nós, e Sheila Lacerda entregou uma palavra, e ela disse, muito cuidado com o que sair da sua boca naquela nação, porque o Senhor está te levantando como autoridade espiritual da Bolívia, e o que vocês disserem assim será, tal como vocês disserem acontecerá naquele lugar, diz o Senhor. E essa foi a profecia que eu recebi. E sabe, queridos, quando eu cheguei naquele lugar, eu comecei a dizer, esse aqui é o pedacinho do céu. Esse lugar é um lugar de paz. Nós assinamos pela fé, já tem 2 anos que nós alugamos o primeiro prédio, o primeiro edifício naquele lugar. E depois de alugar o primeiro edifício, queridos, nós já alugamos o segundo, temos um terceiro contrato de aluguel e nunca atrasamos um mês de pagamento. Porque diga para o seu irmão assim, o Deus da visão é o Deus da provisão. Diga, se Deus disse, é prego batido e ponta virada. Diga, está feito. Aleluia. E sabe o que eu quero te trazer nessa noite? É que a tua obediência é um passaporte para você entrar em novas etapas da sua vida. Hoje nós estamos num dia profético, e debaixo da inspiração profética eu quero dizer para você, pare de tentar. E alguém pode dizer, mas eu já ouvi tantas ministrações sobre continuar tentando. Mas você vai entender o porquê debaixo de uma inspiração profética. Eu vou dizer para você, você não vai tentar mais, você vai fazer. O tempo de tentativa acabou. Porque só tenta quem não tem certeza de que vai conseguir. Quem sabe que vai fazer não diz eu vou tentar, ele diz eu vou fazer. E como profeta de Deus eu vim te dizer nessa noite, você não vai mais tentar, você vai fazer. Me ajuda a pregar, diga para o seu irmão assim, você vai fazer. Diga, você vai cumprir.
Tudo que Deus disse, você vai viver. Diga, o tempo de tentar acabou. Diga, as tentativas foram esgotadas. E é tempo de cumprir. Aleluia! Sabe, nós estamos numa fase que não podemos mais perder tempo. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, quando Deus cria o homem lá em Gênesis capítulo número 1, nós vamos ver que Deus faz a casa onde o homem vai morar, que é aquilo que nós chamamos de corpo. Ali não foi a criação do homem, ali foi só a casa onde o homem mora, porque a Bíblia diz que nós somos semelhantes a Deus, e importa que Deus é espírito, e nós somos semelhantes dele no aspecto espiritual. E a mesma Bíblia vai narrar que lá em Gênesis, no capítulo número 1, Deus, ele sopra o homem de dentro dele para aquele corpo que ele criou com barro. Sabe, nós algumas vezes vamos pensar assim: nós somos feitos de barro, do barro viemos, do barro vamos voltar, como disse algum autor da Bíblia. Mas sabe, queridos, o que vem do barro e o que volta para o barro não é o homem, senão o corpo do homem. E nós somos mais do que um corpo, nós somos um ser espiritual. A Bíblia vai nos apontar 3 dimensões, a qual nós somos parte, a qual os elementos nos formam, que é: nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Então o corpo não é aquilo que nós somos, o corpo é onde nós habitamos, é onde nós moramos. A alma não é aquilo que nós somos. E o que é a alma, pastor? A alma são os sentimentos, o intelecto, as emoções. E nós não somos cientes, nós somos crentes. Aleluia. E esse negócio de andar por sentimento acabou hoje. Eu não estou sentindo de fazer isso. Você não é ciente, você é crente. Aleluia. E agora você precisa absorver uma realidade de que você vai caminhar guiado pelo Espírito em acertos. A palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, é aquele que nos leva em caminhos de todas as verdades. O que significa levar em caminhos de todas as verdades? É que existe uma condição a qual nós temos espiritualmente com Deus, de não pisar em caminhos mentirosos, de não pisar em caminhos falhos, em caminhos fracassados. Existe uma condição de que quanto mais você está sensível a Deus, quanto mais você está próximo do Senhor, mais você vai poder andar em acertos e não mais em erro. Você não vai precisar mais ficar tentando fazer as coisas, porque existe um Espírito da verdade que conhece todas as coisas, e ele vai te dar todas as pistas, todas as dicas, para você começar a acessar uma porta que chama graça. A graça do Senhor está estabelecida sobre a igreja. A graça do Senhor não é um conto, a graça do Senhor é uma realidade e está disponível para todos aqueles que creem. Quando eu creio na graça, eu entro numa porta onde o caminho que eu vou pisar não vai ser mais um caminho duvidoso, um caminho de erro, um caminho de medo. É um caminho de verdade, é um caminho de acerto, e eu começo a fazer segundo aquilo que Deus já criou. E se eu ando no caminho que Deus já criou, não tem porta, não tem macumba, não tem diabo, não tem inveja, não tem demônio, não tem fofoca que possa impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque eu não estou andando na opinião do Google. Ok, Google, o que eu tenho que fazer hoje? Não. Eu não estou andando segundo a estatística. Eu não estou andando segundo o dólar. Eu não estou andando segundo a inflação. Eu não estou andando se tem emprego ou falta emprego. Eu estou andando debaixo da verdade, que é a palavra de Deus. E se eu ando debaixo da verdade, que é a palavra de Deus, já deu certo. Então a mensagem que eu tenho para você nessa noite é: pare de criar da sua cabeça, pare de pensar como vai ser e pergunta para Deus como foi o caminho que Ele já preparou. Porque o caminho que Deus já preparou está pronto. E se está pronto, tem provisão, tem milagre, tem favor, tem graça, tem resposta. É só você andar, meu filho, em direção àquilo que Deus te chamou para fazer. As pessoas me perguntam: pastor, qual é a sua maior dificuldade na Bolívia? Eu não quero dizer para você que não existe desafios, existem muitos. Mas existe um cuidado e uma provisão tão sobrenatural, que eu não estou pisando nos meus próprios passos, eu não estou criando um caminho para ir, eu não estou inventando um futuro para mim mesmo, eu estou seguindo os planos de Deus para a minha vida.
E obediência e fé são as ferramentas para a gente parar de tentar fazer as coisas e começar a fazer elas. Meu Deus. Eu estou dizendo para pessoas que tentaram o ano todo: pastor, eu tentei, esse ano eu tentei, esse ano eu me esforcei, esse ano eu fui por aqui, eu fui por ali e as coisas não deu certo. Eu quero te dizer, o seu erro foi não consultar Deus por onde é que você tinha que ir. O seu erro foi tentar criar um futuro para o seu ano, quando o futuro de Deus já estava estabelecido. A Bíblia diz que antes que você se formasse no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia, já te chamava pelo seu nome. Ele já tinha pensamentos, planos e propósitos para você. A Bíblia fala que um Deus que conhece o fim no começo das coisas. Diga assim para o seu irmão: o caminho que você quer ir, Deus já foi e já está feito. Diga assim: do jeito de Deus é melhor e vai dar certo. Tem empresa que não está prosperando porque está tentando do seu jeito. Tem casamento que está quase à beira do divórcio porque está tentando do seu jeito. Tem família que está entrando em ruína porque está tentando do seu jeito. Tem situações, meu irmão, que não adianta a sua sabedoria, não adianta o seu dinheiro, não adianta a sua expertise. Tem situações que são causas que só Deus pode te dar a resposta de como isso vai virar. E eu quero dizer, se você patinou esse ano todo, se prepare para um nível de sensibilidade maior do Espírito Santo, para que nos anos perdidos seja restituído. O que eu estou profetizando para você: vai ter gente que vai correr 7 anos em 1, vai ter gente que vai viver adiantamento, a aceleração do Senhor sobre a sua vida. É bíblico, pastor? É, porque Jesus serviu de um vinho, de uma uva que nunca foi plantada. Deixa eu te dizer, você sabe que para fazer um vinho tem que plantar a uva, tem que colher a uva, tem que pisar a uva, tem que fermentar a uva. Mas Jesus serviu de um vinho, de uma uva que nunca foi plantada, que nunca foi pisada, que nunca foi colhida. Deus está dizendo: do meu jeito vai acontecer, do meu jeito vai acontecer. A aceleração e antecipações sobrenaturais vão acontecer. Pare de tentar, diz o Senhor, e comece a fazer. Como, pastor? Parece, o Senhor prega de uma maneira que parece ser tão fácil. Eu vou te dar uma dica. Porque eu estou num país pobre, eu estou num país onde a estatística é ruim, eu estou num país onde a economia é formada pela cocaína, mas nós já movimentamos como instituição mais de R$500 milhão naquela nação, para mudar o PIB de um país, porque se Deus dá uma palavra, a palavra se cumpre. Sabe que a gente vai completar quase R$1 milhão de investimentos, de alimentos, de assistência, de ajuda, de projetos, de poço de água onde não tinha água. E eu vou te dizer, eu não nasci milionário, eu nasci missionário, com certeza, mas milionário não. Mas os milhões estão no caminho da obediência. Você pensa em ser milionário, mas quem sabe o seu erro é não entender que você é um missionário. E eu vou te dizer aqui, todo mundo aqui é missionário. Pode não ser missionário no transcultural, mas todo mundo foi chamado para alguma coisa. Porque a terminologia missionário não existe na Bíblia. É um conceito da teologia acerca de pessoas que foram comissionadas por Deus para um propósito. E essa situação se encaixa para qualquer cidadão, para qualquer pessoa que entende que Deus chamou ela para alguma coisa. Diga assim: você nasceu para alguma coisa. E sabe, nós estamos numa sociedade onde é quase um pecado ser bom nas coisas. Se você diz assim: eu sou bom nisso, as pessoas vão dizer: ah, soberbo, falta humildade, olha só que arrogância. Mas quando eu abro a minha Bíblia em Gênesis, o mesmo Gênesis da criação, a Bíblia diz que depois de terminar a criação, viu Deus que era boa. Mas quando Deus terminou de fazer o homem, viu Deus que era muito bom.
Deus te fez muito bom. Deus não te fez medíocre. Deus não te fez para acertar pela metade. Deus não te fez para passar na média. A Bíblia fala sobre a igreja que estava na média, a igreja que nem era quente e nem era fria, a igreja que era morna. E a Bíblia fala acerca dessa igreja que Deus estava vomitando a igreja. Essa igreja citada em Apocalipse, quando Deus traz o termo vomitar, significa que Deus estava com nojo daquele comportamento medíocre. De um povo que nem era frio demais para ser considerado pecador e ímpio, mundano, mas nem era quente demais para ser considerado um filho pentecostal cheio do fogo de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão: para de viver no muro, para de apostar para todos os lados, para de atirar para todos os lados, para de buscar a maneira que você tem que solucionar essas coisas. Deixa eu te dizer, Deus sabe, Deus já tem essa resposta, Deus já tem essa solução, Deus já tem isso pronto. Eu quero te dizer assim: se essa dificuldade toda que você está vivendo na sua vida, chegasse um anjo do Senhor e dissesse assim: minha filha, pare de temer, porque já está resolvido, porque Deus já pensou numa solução para isso, está pronto. E o anjo falasse assim: olha só o que Deus planejou, e ele te mostrasse o futuro que Deus pensou para esse problema que você hoje pensa não poder sair, pensa não poder solucionar, e Deus vai dizer para você: está resolvido. Sabe, esse problema gigantesco que você está vivendo, se chegasse hoje uma convicção, um tapinha no ombro assim da parte de Deus, dizendo assim: ó, está resolvido, qual seria a sua cara? Não seria a cara de quem foi batizado no limão? Qual seria a sua expressão? Esse peso que você vem para o culto dizendo: pai, eu preciso resolver isso. Se hoje o Senhor estivesse fazendo assim, ó, qual seria a sua desculpa? Qual seria a sua próxima desculpa? Qual seria o seu comportamento? Qual seria a sua cara se essa conta tivesse paga hoje? O povo daqui não tem conta não. Tá povo milionário mesmo. Mas eu estou ministrando debaixo de inspiração para pessoas que têm conta para pagar e estavam dizendo assim: pastor, eu tentei pagar essas contas do ano todo e durante todo esse ano, o ano já está acabando e eu ainda não paguei essas contas. Deixa eu te dizer, a Bíblia fala de uma viúva que fez uma oferta de sacrifício. E quando ela fez uma oferta, num tempo de chuva, ela ofertou a farinha e o azeite que ela tinha. Num tempo de falta de chuva, num tempo de seca, num tempo de escassez, num tempo de deserto para ela, a Bíblia fala de uma oferta que ela entregou ao Senhor. E a colheita dela foi para um ano todo. A Bíblia diz que por um ano não faltou azeite, não faltou farinha, por causa da fé daquela viúva de obedecer ao Senhor. Eu quero liberar uma palavra que contas de um ano toda vão ser quitadas debaixo de inspiração do Senhor, debaixo de obediência do Senhor. Eu estou tentando pagar essas contas e não sei como fazer. É porque você está tentando com o seu trabalho, com a sua CLT, com a sua empresa, com o seu CNPJ. Mas se você dobrar o seu joelho para Deus e dizer: pai, eu não posso, mas tu pode. Eu não tenho, mas tu tem. Deus vai derramar inspiração, ideias, soluções, e você vai viver uma tacada só que vai resolver o teu ano. Quem crê nessa palavra profética, Deus está dizendo nessa noite que vai ser de uma tacada só para o ano todo. Eita, meu Deus, que Deus está fazendo nesse. Meu irmão, se você está agarrando pela fé, pega isso, porque vai ter conta paga nesse ano.
gerenciando uma grande obra, vários missionários, vários projetos, num país de grandes desafios. Eu me lembro de alguns meses atrás que eu tinha que pagar um dos aluguéis e eu precisava de $1.000. Eu precisava de R$5.000. E eu perguntei para minha esposa quanto foi que entrou no caixa da missão hoje. Ela disse R$300. Eu disse, quanto a gente tem? Ela disse R$300. Isso era domingo. Na segunda-feira nós tínhamos um compromisso de R$5.000. E eu orei ao Senhor e disse, Pai, eu não estou criando nada. Eu não estou inventando nada. O projeto não é meu. O sonho não foi meu, o sonho é seu. E eu orei ao Senhor, assisti uma mensagem, assisti um louvor, rendi graças ao Senhor. Jantei, fui tomar um banho. Quando eu saí do banho, já era tarde da noite. E eu disse, será que eu vou voltar para a sala, assistir mais uma mensagem, escutar mais alguns louvores, ficar mais um tempo em oração, ou eu vou dormir? E eu literalmente parei no corredor da minha casa, entre o banheiro e o quarto e a sala. E eu estava pensando, minha esposa já estava deitada no quarto, e eu estava inclinado a ir para a sala, a orar um pouco. E quando eu fiz essa pergunta, o Espírito Santo de Deus disse para mim, vai dormir. E a minha mente disse assim, você tem que produzir, você tem que gerar, você tem que puxar, você tem que declarar. E a gente crê em declarar, a gente crê em agarrar pela fé. Mas eu escutei literalmente a voz do Espírito Santo dizendo, vai dormir. E eu fui dormir. Dormi. 5 horas da manhã, aquela vontade de ir no banheiro. Levantei para ir no banheiro. Fui no banheiro. Quando eu volto, olho para a cômoda do lado da minha habitação, do meu quarto. E quando eu olho para o celular, uma notificação tinha acabado de chegar. Eu disse, 5 horas da manhã, Bolívia, significa 4 horas da manhã no Brasil. 1 hora de diferença. Quem está me mandando mensagem 4 horas da manhã? E eu abro o meu WhatsApp e tinha uma mensagem de um empresário dizendo assim, pastor, não consegui dormir. Deus mandou eu orar pela missão e pela sua família essa noite e madrugada. E quando eu terminei a oração, que foi agora, ele disse, agora faça uma oferta para a missão de R$5.000, de $1.000. Aí eu abri aquela mensagem, o dia do vencimento do aluguel, sentei na minha cama, minha esposa dormindo do meu lado. E eu fiquei pensando, rapaz, que coisa. Eu dormi, mas o irmão não. Eu nem estava pensando nos R$5.000, eu estava pensando que o irmão não dormiu e eu sim. Porque ele não disse eu não quis dormir, ele disse não consegui. Levanta a sua mão porque eu vou profetizar para você. Enquanto você descansa na obediência, Deus vai levantar pessoas que vai estar trabalhando com favor e graça para a sua vida no sobrenatural. Eu podia ficar como Pedro, tentando pescar a noite toda e não pegar nada. Mas sob a sua palavra. Você está entendendo que Deus está ministrando nessa noite? Tempos de frustrações estão sendo apagados por tempos de inspirações. Deus está trocando frustração por inspiração. Meu Deus, isso é profético e é sobrenatural. E o que você não conseguiu fazer por muitos anos, agora o Senhor está te levantando dizendo, e você está com medo dizendo, eu não vou tentar de novo, eu não vou mais uma vez, eu já quebrei a minha cara tentando fazer essa coisa, eu já perdi situações tentando investir aí, tentando resolver desse jeito, mas Deus está dizendo, mas agora tem uma palavra.
Você não vai na força do seu braço, você não vai na sua inteligência. Pedro era expert em pescar, porque ele vivia daquilo, ele tinha um barco, ele era profissional naquilo. Mas ainda que ele fosse profissional, ainda que ele tivesse todo o conhecimento, toda a sabedoria natural, ele não teve resultados na naturalidade. Ele teve resultados em uma palavra sobrenatural que foi liberada para ele. E sobre aquela palavra chegou resultados inesperados, incalculáveis, que não cabia no barco dele. Ele teve que chamar outros barcos para encher, porque a palavra de Deus trouxe uma abundante pesca. A Bíblia chama essa pesca da pesca sobrenatural. E eu quero te dizer que esse ano Deus está abrindo uma temporada para você virar de ano debaixo de palavras inspiradas, palavra de socorro, palavra guiada que vai te levar para acertar. Eu não quero saber se você tentou por muitos anos. Eu não quero saber quanto tempo você tentou. Eu quero te dizer que o tempo de tentar acabou. Nós tentamos pescar a noite toda e não pescamos. E não pescamos. Mas sob a tua palavra lançarei a... Aleluia. Você está entendendo? Deus vai fechar esse ano. Nós estamos no último dia de novembro. Nós vamos começar o mês de dezembro. E Deus vai te trazer instruções de que o que você tentou um mês, tentou 2 meses, tentou 10 meses, 11 meses, e agora você vai fazer. E você vai dizer: mas eu estou na rapinha do nada, pastor. Eu estou nos últimos dias. Parece que eu estou na prorrogação do último tempo. Deus está dizendo: mas tem uma palavra. Aonde tem uma palavra e tem obediência, a coisa já vai acontecer, porque Ele abre porta onde não tem porta. Nós já alugamos três contratos naquela nação. Nós temos 3 contratos em dólar firmados naquele lugar. E nós estávamos precisando de um quarto espaço, pastora. Eu comecei a orar. E eu disse: Senhor, como é que o Senhor vai fazer? Porque eu não vou alugar da minha cabeça. Eu preciso de um quarto espaço. Mas eu não sou guiado por necessidade. Eu necessito de um espaço, mas eu não vou ser guiado pela necessidade. Eu sou guiado pelo Espírito. Quem é guiado pela necessidade? Quem é guiado pelo dinheiro que está no bolso? Está fazendo dessa circunstância seu Senhor. A Bíblia diz que não pode servir a 2 senhores. Ou você agrada um e vai desagradar outro. Eu vejo gente dizendo assim: olha, eu queria fazer isso, mas eu não faço porque eu não tenho o dinheiro para fazer. E por mais inocente que seja a sua maneira de pensar, porque quem sabe você aprendeu assim, eu queria te dizer uma coisa: quando você deixa o dinheiro decidir o que você faz ou o que você não faz, o dinheiro deixou de ser o seu servo e passou a ser o seu Senhor. Porque não é mais você que está decidindo, né? É o saldo da caixa econômica, é o dinheiro da sua poupança, é o dinheiro que você tem no banco, é o limite que você tem aprovado que está definindo as coisas que você faz aqui na terra. E eu quero te dizer uma coisa: você não vai ser guiado pelas coisas que você tem aqui na terra. Você não vai tomar decisões debaixo de aspectos naturais e humanos, mas você vai tomar decisões assertivas debaixo de inspiração do Senhor. E aí eu estava orando sobre isso. E eu estou num país de política esquerda que tem uma ideologia a favor do comunismo e não tem nenhuma simpatia pelas igrejas evangélicas. Essa é a nação que eu estou pregando e servindo ao Senhor. Mas você não depende de direita, de esquerda, de centrão. Você depende do altão. E eu estava naquele lugar, queridos, orando ao Senhor, e nós fomos convidados para uma reunião. E o governo daquela cidade nos entregou a chave de um edifício por 10 anos sem pagar nada. Não são a favor. Mas sabe como é que as coisas acontecem? Rapaz, eu não sei porquê,
mas eu necessito fazer isso para vocês. E ele disse: pastor, olha só, nós estamos entregando a chave desse lugar, e a depender de como for o trabalho de vocês no primeiro ano do projeto, nós temos 38 outras chaves para entregar na mão da instituição que vocês estão presidindo. 38 outras chaves. Depende de vocês, eu não sei quantas vocês querem, até onde vocês vão, mas se vocês quiserem abrir 1, 2, 3, nós temos 38 edifícios vazios, que a depender de como for o primeiro ano, nós estamos entregando a chave para você. Que é isso? Favor e graça onde não existe. Porta aberta onde não existe. Eu me lembro que eu estava fazendo uma viagem para Bolívia, de retorno, numa outra viagem que eu estava fazendo da itinerância. Eu estava bem cansado, queridos. Estava esgotado e orando ao Senhor, dizendo: pai, quero chegar em casa logo. E aí o meu voo um pouco atrasado, e eu peguei um cartão que eu tinha, um cartão de crédito. Eu disse assim: olha, esse cartão me dá permissão de fazer um upgrade na minha passagem, viajar de primeira classe. Ela disse: ó, realmente dá, mas só para voos nacionais. Então você, nesse voo, não tem direito. E eu estava cansado, estava aborrecido, estava exausto, suado, sem dormir, algumas horas de conexão. Então eu não estava com todo o sorriso no meu rosto, eu não estava com toda a felicidade. E ainda mais depois dessa notícia, eu disse: pronto, vou ter que viajar apertadinho, vai dar tudo certo, a gente vai chegar em casa do mesmo jeito. Mas quando eu ia virando as costas, ela disse assim: olha, senhor, não dá direito, mas o senhor é tão educado e simpático. E eu pensei naturalmente, dizendo: rapaz, se eu sou simpático, hoje é um dia que eu não estou. E ela disse: você é tão educado e simpático que eu vou ver a possibilidade de dar de cortesia para vocês. Esse serviço de voo internacional custa em torno de R$1.500 a R$2.000. Para você fazer um upgrade e viajar em classe executiva ou primeira classe num voo internacional, tem um promédio de diferença de tarifária aproximadamente assim. E aí eu virei, esqueci, não criei muita expectativa, que eu estava realmente cansado. Mas quando eu vinha passando, ela disse: Senhor William, aqui está a sua passagem. Consegui fazer o upgrade. Detalhe, eu não estava viajando sozinho esse dia. Nesse dia eu ia me encontrar com meu sogro e a gente ia viajar junto para Bolívia. E depois dessa minha conversa com essa funcionária, ele chegou, a gente estava ali aguardando. E aí quando eu ia entrando, ele ia do meu lado. E ele disse: mas quem é essa pessoa que está do seu lado? Eu disse: é o meu sogro. Aí ele disse assim: daí não pode não. O senhor está viajando com 2. E eu vou colocar o senhor na primeira classe e vou deixar ele na executiva. Não pode não, eu vou colocar os 2 na primeira classe. Meu sogro olhou para minha cara e disse: rapaz, eu nunca viajei de primeira classe, vou viajar hoje com você. E eu disse: amém, muito obrigado, tal. E a gente se sentou ali e começou a ver o favor e a graça do Senhor. Nós sentamos na primeira fileira da primeira classe, de última hora. Sabe o que eu estou pregando para você? Vai haver favor e graça. Aquele dia, se eu sou simpático, eu não estava, porque eu estava cansado. E quando a carne está cansada, às vezes a gente não tem o sorriso falso para entregar. E eu estava não mal educado, mas no mínimo eu não estava sorrindo, eu não estava dizendo um jeitinho para ganhar alguma coisa. Eu só perguntei. Eu quero ler 2, 3 textos para você. Eu vou encerrar com esses textos. Provérbios 3, 5 e 7. Se você é bom de Bíblia, você sabe que eu já citei muitos versículos aqui durante a minha pregação. Mas para você não ficar só nas minhas citações bíblicas e nesses testemunhos, eu quero finalizar com esses textos. Provérbios 3 diz assim: confia de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Eu amo esse texto porque ele está dizendo assim: não te estribes ou não caia. O estribes aqui
o original, o aspecto do que está sendo ministrado aqui, é quando você está apoiado numa coisa que não está firme e a coisa vai cair, você vai cair junto com ela. Porque você está apoiando numa coisa que não é sustentável, numa coisa que não é suficiente. E tem gente com amuletas espirituais e Deus vai arrancar amuletas. Se lá em Paraguaçu alguém andou fisicamente, eu percebo espiritualmente pessoas sendo tiradas de muletas espirituais. Porque Deus está dizendo, você não vai andar de muletas, é tempo de correr, é tempo de aceleração, é tempo de movimento. Não te estribes em seu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Quando você crê no Senhor, Ele manda você ir por aqui. Parece que por aqui é o pior caminho, mas se você sabe que a voz do Senhor te levando, você recebe o Salmos 23 que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Sabe, parece que o negócio vai ficar difícil, parece que vai piorar. Deixa eu te contar um segredo. É que antes de ficar muito bom, é que antes de vir uma grande bênção, parece que está se escurecendo, parece que está ficando sem saída. Se prepara, porque Deus está preparando algo novo, porque Deus está preparando uma nova temporada, porque Deus está dizendo sobre essa palavra, agora você vai colher o resultado. Confia em Deus. Quem sustenta a gente lá? Deus. Quem é o grande provedor daquela missão que está por trás desses milhões e milhares? Deus. Porque quando parece que não, quando a gente não sabe como vai fazer, quando a gente não sabe como é que vai financiar o Natal das crianças esse ano, quando a gente não sabe de onde vai vir o socorro, a gente diz assim: Tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre, porque a tua palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu confio no Senhor, eu creio no Senhor. Jeremias 29:11 diz: eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, bom e não mal, para te dar o fim que você espera. Sabe essa frase, sabe de nada, inocente? Quem sabe, quem já ouviu? Foi Deus que criou. Jeremias 29:11. Ele diz: eu é quem sei, tu não sabe de nada. Eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz, de shalom, de provisão, de cuidado, de prosperidade, para te dar o fim que você espera. O segredo aqui não é o caminho que você espera, mas o fim você vai ver da maneira que você sonhou, da maneira que você desejou. Não é pelo caminho, mas o fim é. Não é pelo caminho, mas o fim é. Do jeito que você sonhou, assim será, diz o Senhor. Do meu jeito, da minha maneira, pela minha porta, pelo meu caminho, pela minha graça, pela minha palavra. Aleluia, vocês ainda estão animados para a vigília? Provérbios 23 diz, olha só, essa versão NTLH diz: não se mate de trabalhar tentando ficar rico. Nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Existe algo no financeiro que eu vim liberar para a sua vida. Tem dinheiro que parece que está voando da sua vida. Você só está vendo a cor. Nem cor mais, porque agora é o Pix, né? Nem cor de dinheiro mais eu vejo, pastor. Eu só vejo números. Os números estão gritando para mim. Mas a Bíblia fala: não é pecado ser rico. Não é pecado ter dinheiro. Não é pecado comer bem. Não é pecado ter uma casa boa. Não é pecado ter um carro bom. Não é pecado desejar a prosperidade. Mas a Bíblia ensina a você não buscar o dinheiro. Porque no que diz respeito aos filhos de Deus, nós não vamos correr atrás das bênçãos.
nós vamos estar no lugar onde as bênçãos correm até a gente. Não é sobre ficar buscando e procurando e correr para um lado e correr para o outro e buscar onde que está a bênção, mas é receber discernimento de um lugar onde você vai estar e as bênçãos vão chegar. E o respaldo bíblico disso é Mateus capítulo número 6, que ele diz assim: não andeis ansiosos e aflitos com o dia da manhã. Mais à frente ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? O que comer, o que vestir, onde morar, como ter. Sabe, queridos, eu não estou correndo atrás de riqueza, eu não estou correndo atrás de provisão. Na verdade, quando eu vim aqui para a Baixada, eu trouxe uma mala de 10 quilos para o meu tamanho, 1,83 m, mais de 100 quilos. Aleluia. Foi toda a roupa que eu trouxe, porque Bruna disse: olha, a gente precisa que você leve o material do stand. E como são muitas igrejas, a gente tem uma perspectiva de levantar recursos para as crianças. Então não leva roupa, leva material. E eu obedeci, irmãos, que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E na primeira agenda que eu cheguei, nessa cidade de Paraguaçu tem um detalhe que eu não sabia, mas Deus sabia. Lá é conhecida como a capital do terno. E eu não ganhei um, eu não ganhei dois. Eu saí de lá com 5 ternos. Porque é um Deus que já foi aonde você ainda vai. Meu Deus do céu. Deus já foi aonde você ainda vai. E se você vai nesse caminho da obediência, lá na obediência, você vai ser acrescentado. Você não vai estar procurando a bênção vai estar te encontrando no lugar da obediência, porque você obedece, a provisão do Senhor vai chegar sobre a sua vida. Aleluia. Provérbios: não se mate de trabalhar tentando ficar rico. Pare de tentar ficar rico e seja rico. Meu Deus do céu. Pare de tentar ficar rico e receba a riqueza. Porque no lugar da obediência você não vai tentar adquirir nada. As coisas vão chegar até você naturalmente. Meu Deus do céu. Achava que está virando aqui eram empresas que iam quebrar esse ano. Mas o Senhor está dizendo: a minha voz está sendo liberada. E aonde era a falência, eu estou falando para pessoas que têm CNPJ, aonde era a falência, vai haver uma provisão sobrenatural. Mas a resposta disso é um secreto, que é fé e obediência. Aleluia. Quando parecer que aqui ficou bom, vai ser quando o tempo de vocês já não vai ser mais. Quando a coisa melhora no tamanho que parece que agora é, o Senhor te estica para mais. Porque Deus não vai deixar você acomodado em uma posição. Sabe que a palavra tentar, ela está ligada à raiz da palavra tentação. São duas palavras diferentes. Tentativa e tentação são duas palavras diferentes, mas vêm da mesma raiz. E a tentativa e a tentação, ela existe por causa da concupiscência, que é o engano dos olhos. Quando os olhos olham para uma situação, parece que é e não é. Você não vai ser guiado pelos olhos. Escute,
Você não vai ser guiado pelo ouvido. Você não vai ser guiado pelas emoções. Você não vai ser guiado pelo Jornal Nacional. Você não vai ser guiado pelas estatísticas. Você não vai ser guiado pelo número. Você não vai ser guiado pela ambição. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se tem um avivamento acontecendo na Bolívia, é por causa de duas coisas: fé e obediência. Não fala muito sobre a minha capacidade, sobre a minha habilidade, mas fala da nossa obediência e da nossa fé. O que Deus está fazendo? 47 crianças já estão matriculadas nos pequeninos, os pequenitos na Bolívia. 43 na fila de espera, que a gente está crendo que vai sair esse mês. Esses últimos 30 dias do ano, elas vão sair da fila de espera. Em janeiro elas vão estar matriculadas. Sabe que você pode ser a resposta de Deus para as nações? Quando você diz sim para Deus, quando você é coparticipante do que Deus está fazendo na terra, quando a sua tarefa é ser parte da causa de Deus, a tarefa de Deus é ser parte da sua causa. Eu conheço pessoas que foram levantadas, pode vir o louvor. Eu conheço pessoas que foram levantadas para ser resposta na terra. Pessoas que entenderam que elas não iam dar porque elas tinham muito ou porque elas tinham pouco. Elas iam dar porque elas eram guiadas. Meu Deus do céu, eu não sei porque Deus está me levando por essa inclinação, mas tem gente que precisa ter uma virada de vida quando ela entender que ela precisa obedecer. Eu me lembro que um determinado culto da fé, Deus disse: corre. E eu disse: para que, Senhor, eu vou correr? E Deus disse: corre. E eu disse: Senhor, mas está todo mundo correndo, eu não estou muito animado para correr não. E Deus disse assim: você não corre pelo ânimo, você corre pela fé. E debaixo de uma obediência eu dei uma carreira de alegria na igreja, porque Deus estava fazendo algo e eu não sabia o que era. E meses depois eu fui fazer um trabalho na praça e eu estava orando pelas pessoas, e mais uma vez chegou um paralítico em cadeira de roda, e o Senhor disse assim: ore por ele. E eu disse: pai, eu não posso fazer isso. E Deus disse: ore por ele. E eu comecei, ele era carequinha assim, irmãos, eu comecei a alisar a careca dele dizendo: pai, obrigado pela vida dele, que ele tenha uma vida abençoada, que o Senhor visite. Deus disse: não foi isso que eu mandei você orar, não seja covarde. Diga a ele: levanta e anda. E eu disse: Senhor, tem certeza? Ele disse: quem mais tem certeza sou eu. E eu disse assim: levanta e anda, assim, dependendo do Senhor. E aí quando eu disse isso, Bruno Renner estava fazendo a música lá junto comigo. E aí ele parou a música e disse: o pastor está orando, vamos orar junto com ele. E aí toda a atenção, sabe, um espírito de incredulidade, as pessoas duvidando que Deus podia fazer aquilo. Mas eu disse: Senhor, se o Senhor quer fazer isso. Bruna estava em outra atividade, eu disse: levanta pelo menos uma mulher ou um homem de oração, algum intercessor que vai concordar isso comigo. Enquanto eu estava pensando nisso, vem aquelas irmãzinhas que tem um coque para cima, sabe, colocou a mão nas minhas costas e começou e orando em línguas. Eu disse: então é agora, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem foi curado, irmãos. Ele levantou e começou a andar naquela praça. Bruno tocando com os tambores, a gente dançando e celebrando a cura naquele lugar. E depois eu fui para casa, eu contei para minha esposa sobre isso. Ela ficou admirada, a gente celebrando o poder e a glória de Deus. E aí Deus falou algo para mim. Ele disse: lembra aquele dia que eu disse corre? Eu disse: lembro. Ele disse: se você não estiver pronto para me obedecer em coisas pequenas, sem entender o porquê, você não estaria habilitado para obedecer um comando desse tamanho. Fica de pé, porque eu termino com essa citação. Se você não está pronto para obedecer pequenos comandos que você não sabe o porquê, direções que a sua mente não está entendendo, a sua mente vai bugar algumas vezes. Você vai dizer: por que eu estou fazendo isso? Mas guiado, de olhos fechados, andando na ponte de Deus, sem medo de cair, porque Deus está te levando em um caminho novo. E esse caminho novo vai abrir portas e acessos novos, porque pequenas obediências habilitam a sua fé para obediências e coisas grandes e extraordinárias. Oh, aleluia. Aleluia, eu quero orar por você.
foi alcançado por essa mensagem? Eu quero orar por você. Toma a mão do seu irmão aí e vamos orar mais uma vez. Mais uma vez, toma a mão dele. Tem gente esperando receber alguma coisa e Deus está dizendo: que tal você dar alguma coisa? O ambiente está tão profético que às vezes a gente fica esperando chegar até nós algo. E Deus está dizendo: ei, eu não te fiz desprovido, você é fonte de provisão. E se você entender isso hoje, você não vai ficar aqui com um pensamento, com a mentalidade de receber alguma coisa, mas pela fé você vai se levantar para dar algo. E porque você vai fazer isso esse ano, diga esse ano, a chave vai virar. Vamos orar. Aleluia. Ora em línguas, ora em línguas. Isso. Se você soubesse do seu futuro, o que Deus preparou para você, você confiava nele. Aquece, aquece, aquece. Aquece porque vai ser hoje. É hoje. O diabo já perdeu. O diabo perdeu, 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 perdeu. Oh, vem, vem, vem. A glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Restauração, diz o Senhor. Restauração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes mais, diz o Senhor. O diabo não vai roubar, o diabo não vai destruir, porque o reino de Deus já se levantou. Sopra cadaraba cadaraba, rocochocho proco sopra cadaraba sadara, requetere bababa sondo proco cadaraba sheketere, reque soproco rabacando robacandara. Isso. Quem crê na virada de chave adora, 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 adora. Receba, 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 receba a glória de Deus. Superabundará a graça. Para cada medida de desgraça, o dobro de medida de graça. Aonde abundou a desgraça, o pecado, super. Meu Deus do céu. Super. 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 Superabundará a graça de Deus.
do que desgraça, tem mais provisão do que falta, tem mais cura e milagre do que morte. Receba, 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 receba. Se você tem que fazer alguma coisa, eu vou te dar 1 minuto para você fazer. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50. Faça, 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 faça. 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38. Vai, 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 vai. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Não vai perder a oportunidade. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,